Olá, o MAC Notícias está no ar. Veja agora os destaques do dia. Internet limitada. O impacto causado pela web na rotina dos brasileiros. Conheça as escolas humanistas em que a formação dos jovens é voltada para o crescimento pessoal e social. Objetos antigos. O MAC Notícias mostra o que é tendência entre as idades, mesmo na era da modernidade. Como vivem os refugiados sírios no Brasil? Conheça a história do sírio que abriu um restaurante de culinária árabe no país. Circuito SPCine. Saiba como a programação dos cinemas chega para a população a partir de uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Fique por dentro também dos destaques internacionais. Esses e outros assuntos você acompanha agora no MAC Notícias. Bom dia. Ao longo do tempo, a internet passou de acessório para necessidade. Hoje em dia, são raras as pessoas que não são reféns da tecnologia, seja para trabalhar, estudar ou manter-se informado. Acompanhe a reportagem de Daniel Zanata. O limite de consumo para a internet fixa tem causado muita polêmica. Quase todas as operadoras pretendiam colocar em prática, o que gerou muitos abaixo-assinados e pressão social. Nós conversamos com algumas pessoas na rua para saber como esse limite afetaria o seu uso diário. O meu trabalho essencialmente é pela internet. Trabalho com ensino à distância também, desenvolvimento de sites, ou seja, uso a internet para praticamente tudo. É o que eu mais faço em casa, só uso a internet. Quando você está em casa, o lazer que você tem na sua casa é pela internet. Se derem um limite nisso, é tipo dando limite para o lazer que as pessoas conseguem na casa. A internet a gente usa para tudo hoje em dia, né? Para qualquer coisa. Então, se faltar internet, a gente não tem como fazer nada. Eu uso internet para fazer trabalho, para fazer tudo. Acho que vai afetar bastante, porque eles falam disso, dessa limitação da banda larga, mas eles esquecem que o maior uso da internet não é só e-mail, esse tipo de coisa, mandar mensagem. Então acho que isso vai complicar não só a mim, mas a maioria das pessoas aqui que usam a internet hoje em dia, né? A equipe do MAC Notícias falou com Rafael Zanata, pesquisador em telecomunicações pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Zanata explica o que as empresas podem ou não impor para seus usuários. Ninguém pode ser desconectado ou ter internet reduzida. Então, se acontecer com alguém de supostamente atingir uma franquia que está no contrato, e você tiver a internet reduzida que te impeça de fazer download ou upload, ou mesmo que você for desconectado, tem que levar o caso urgentemente para o PROCON ou para a Anatel, no site da Anatel, e fazer uma denúncia, porque o ponto é, as empresas não podem aplicar nenhuma medida de punição para quem supostamente atingir a franquia. A professora Jane de Almeida, coordenadora do Labcine, Laboratório de Artes Cinemáticas e Visualização, nos contou como esse limite de consumo pode afetar a nossa vida acadêmica. Ao longo do tempo, a gente tem medo de que, uma vez que a gente tenha uma limitação da banda larga do dia a dia, essa limitação também vai chegar na rede acadêmica e a gente vai ser prejudicado no futuro por causa disso. Qual é a equação difícil sobre a banda larga? Como é que a gente pode manter os direitos de informação e de comunicação de um povo como um todo? Isso tem a ver com o limite da banda. Quando mais a banda estiver limitada, pior vai ser a comunicação e pior vai ser a informação. O nosso repórter Rafael Taetz está ao vivo com o entrevistado Fernando Pereira para falar um pouco mais sobre o assunto. Rafael, bom dia. Olá, Jordana, Camila e pessoal que está acompanhando a gente. Eu estou aqui com o professor de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Fernando Pereira, que vai falar um pouco mais com a gente sobre a limitação de banda larga. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Professor, como essa limitação poderia influenciar ou prejudicar o acesso da população à informação? Preocupante, uma situação preocupante. Boa parte da população mundial hoje obtém informações via internet e via redes sociais. E para o Brasil seria um retrocesso, sem dúvida nenhuma. E com relação a jornalistas independentes que produzem o próprio conteúdo e disseminam ele na internet, também haveria prejuízo? É o outro lado da moeda. O jornalista depende muito hoje da internet, mais do que nunca. Então, mais uma vez, um retrocesso assim, sem tamanho. Tá certo, muito obrigado pela participação. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Rafael.
A Ecofrotas é um programa socioambiental criado pelo governo do estado para inserir energia renovável nos transportes públicos de São Paulo. Mas parece que foi mais um projeto esquecido. Acompanhe a reportagem de Vitor Hugo. A frota de ônibus de São Paulo conta com 14.713 veículos. Destes, 656 circulam com combustíveis renováveis como biodiesel e energia elétrica. O número representa pouco mais de 4% do total e poderia ser maior, de acordo com os paulistanos. Sem dúvida, poderia ser muito melhor. Poderia investir em uma frota mais sustentável. Eu imagino que seja muito pouco. Parece que existe um acordo entre a prefeitura e as empresas que não existe essa exigência de forma concreta. Acredito que poderia ser um número maior, né, visando uma melhor qualidade do ar, uma melhor, manutenção disso tudo. Para o vereador Gilberto Natalini, que faz oposição ao atual governo, a cidade poderia investir mais nessa questão. Então, na verdade, a gestão atual, ela matou o programa Ecofrota, ela parou o programa Ecofrota. Eu fico muito triste, já fui para a Justiça, para a Promotoria Pública, reclamar que a Lei de Mudanças Climáticas, em vários quesitos, ou na maioria dos quesitos, não está sendo cumprida em São Paulo. E esse quesito de mudança do padrão de energia, do padrão de combustível da frota a diesel da cidade, é o que está sendo mais descumprido. A situação fica ainda mais complicada se pensarmos na Lei de Mudanças Climáticas. Aprovada em 2009, o texto prevê que todos os ônibus da cidade tenham combustível renovável até 2018. A Ecofrotas, que ajudava a alcançar tal meta, foi paralisada. E apesar de terem mantido o adesivo, muitos ônibus não circulam mais com biocombustível. Na ocasião do cancelamento do programa Ecofrotas, em 2014, a prefeitura alegou que o programa tinha problemas relacionados à sua viabilidade financeira e ao desempenho dos veículos. De acordo com Ieda Oliveira, vice-presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a cidade tem várias opções de veículos sustentáveis à sua disposição. Como a BVE, a gente que está nesse segmento, está estudando esse segmento, o que a gente pode afirmar hoje é que tecnologia não falta, né? Hoje nós temos tecnologias de ônibus, no caso da tração elétrica, né, que é o nosso foco principal aqui da associação, para todos os modais, né? Tudo que tem no mundo hoje em matéria de tecnologia para ônibus, a gente também tem disponível aqui no Brasil. Atualmente, o tema é centro de discussões no ambiente acadêmico. Tiago Brito é um dos responsáveis pela pesquisa sobre gás natural no Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP e explica que a cidade deve usar diversas opções disponíveis, sem focar em apenas um combustível. A questão do uso de combustíveis, da substituição do uso de diesel no transporte, é uma coisa que a gente tem sempre buscado promover, porque isso está associado à qualidade de vida na cidade e ao futuro, né? A questão da sustentabilidade no futuro, o quanto que as emissões podem afetar o aquecimento global e tudo mais. Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Transportes, que preferiu se manifestar por meio de nota. No texto, a Secretaria afirma que possui vários projetos de controle ambiental, o que mostra a preocupação dessa gestão com a qualidade do ar. A comentarista Bárbara Freire vai falar mais sobre a questão da energia renovável em São Paulo. Bárbara, qual o impacto disso na cidade? São Paulo é bastante conhecida pela questão da poluição. Isso é compreensível se levarmos em conta a quantidade de veículos que circulam diariamente na cidade. Mas isso não deve impedir que medidas sejam tomadas para solucionar esse problema. E suspender o Ecofrotas, na verdade, é um retrocesso quando deveríamos estar estudando mais meios de solucionar essa questão. O gasto pode até ser menor, mas os problemas e os custos com a saúde acabam aumentando. E isso se torna equivalente a longo prazo. Obrigada, Bárbara. O mercado de trabalho está cada vez mais seletivo e exigente. Por conta disso, jovens são formados para a profissão o quanto antes, com aulas e programas pensados nas melhores universidades. Portanto, algumas instituições de ensino não pensam somente no crescimento pessoal desses jovens, mas direcionam a educação para o crescimento pessoal e social. Nosso repórter Vinícius Ribeiro foi até uma escola em Guarulhos para contar um pouco mais sobre esse tipo de formação. Apenas na rede pública de ensino do estado de São Paulo, temos mais de 1 milhão de alunos matriculados no ensino médio. Alunos esses que, ao final do curso, buscam ingressar em uma boa universidade. Mas será que depois de 12 anos de estudos, a única coisa que podemos conseguir do colégio é passar no vestibular?
A gente ainda precisa de algo a mais que nos ensine a decorrer a vida adulta de uma forma mais correta e coerente. Quando um colégio tem alguns projetos que nos ensinem a ser essas pessoas, nos ensinem a ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, eu acho que isso é essencial para um colégio ser um colégio diferenciado, um colégio que nos mostre como ser cidadãos, como nos agir perante a sociedade, entre outras coisas. O Colégio Naim Amade, em Guarulhos, na Grande São Paulo, aplica no seu projeto educacional um conjunto de medidas que envolvem aulas de autoconhecimento e projetos filantrópicos. Tudo isso para que o aluno não seja apenas mais um bloco na parede, parafraseando a música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. A gente está desenvolvidos alguns projetos sociais, como o projeto em que a gente ajudou a Casa de Davi, que é uma instituição carente. Fizemos doações para um movimento chamado Awakening Love também. Esse projeto ele veio para o Brasil, nós tivemos uma inserção dele através da nossa diretora. Ele tem a intenção de melhorar o estudo principalmente nas escolas públicas. Ele tem a função de treinar um professor, para ele ter uma base para conversar com o aluno, porque o aluno, os estudantes são o futuro e os professores estão intermediando o nosso futuro. São os professores que nos projetam, eles que têm a possibilidade de nos influenciar. Por isso o projeto Awakening Love Action tem essa função, trilhar o caminho dos alunos mediando pelos professores. Segundo a mantenedora do Colégio Naim Amade, Aline Amade, a escolha do colégio é um fator determinante para o sucesso do aluno. Não existe escola perfeita para todo aluno, para toda criança, mas existe uma escola que se adequa melhor, que vai desenvolver melhor aquela criança, aquele ser. E pode existir outras crianças que vão se desenvolver melhor em escolas mais humanas, que vão focar mais na arte. Ser um ótimo aluno é importante, e a fase do vestibular é uma das mais relevantes da nossa vida. Mas não podemos esquecer que essa fase determina todo o nosso futuro, e cada escolha deve ser pensada. Eles jamais esquecerem quem eles são, para eles olharem para eles, para si mesmo e fazer uma escolha baseada nisso, no que eles têm de valor, no que eles gostam, nas paixões que eles têm, para usar essas referências para fazer uma escolha profissional. Então, que eles busquem ser felizes. Para o colégio, para Guarulhos, para São Paulo, para o Brasil, para o mundo. A nossa principal missão é deixar o nosso legado. Veja a seguir a história do refugiado sírio que trouxe a culinária árabe para o Brasil. E mais, acompanhe também os principais destaques internacionais. Nada melhor do que curtir um bom filme no cinema, não é mesmo? Essa atividade, aparentemente simples, muitas vezes é dificultada por alguns fatores. A distância das salas, a dificuldade na locomoção e o alto preço dos ingressos são alguns deles. Conheça na reportagem de Mariana Perboni uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que pretende facilitar essa experiência. Quantas vezes você já foi ao cinema? Muitas? O que pode parecer rotina para você, para outros não é muito comum. Cerca de 10% da população de São Paulo nunca assistiu a um filme nas telonas. O número cresce quando selecionamos apenas as classes D e E. É com o objetivo de levar a magia da sétima arte para todos os paulistanos que surge o Circuito SP Cine, iniciativa da Prefeitura de São Paulo e da SP Cine, empresa de desenvolvimento e financiamento do cinema e audiovisual da cidade. São Paulo, uma cidade que se orgulha de ser cosmopolita, de ser uma cidade que é um centro cultural, né, da América Latina. Não oferecer para todos os seus cidadãos a experiência que eu considero básica de ir ao cinema, frequentar uma sala escura, é realmente, a gente poderia dizer, quase um apartheid
né, cultural. Ao todo, serão 20 novas salas de cinema, sendo 15 em centros educacionais unificados, os chamados CELs, e 5 em outros aparelhos públicos da Secretaria da Cultura. Com a instalação completa das salas, a Prefeitura estima que o circuito promoverá 200 sessões por semana e receberá cerca de 960 mil espectadores por ano. Nas sessões promovidas pelos CELs, o ingresso será gratuito. Nas demais localidades, custará entre R$ 4 e R$ 8. Essa ideia ela já existia, ela já vinha sendo digerida, né? E, enfim, os espaços vinham sendo mapeados e a proposta vinha sendo detalhada. E a partir da inauguração da SPCine em janeiro de 2015, o projeto começou a ser de fato implementado. A inauguração do circuito SPCine no Céu Aricanduva, que fica na Zona Leste, foi aberta ao público. Os visitantes participaram da primeira sessão da unidade, com direito a refrigerante e pipoca. O filme escolhido para a estreia foi A Luneta do Tempo, longa-metragem pernambucano dirigido pelo cantor e agora cineasta Alceu Valença. Além de promover o acesso e principalmente ao cinema, o circuito pretende abrir espaço para produções nacionais e estrangeiras que não têm espaço no âmbito comercial. A gente sabe que o circuito de shopping, majoritariamente, ele está dominado pelo grande lançamento, pelo blockbuster, né, o super-herói. Então, você tem realmente pouco espaço para produções independentes, produções alternativas, né? Neste primeiro momento, o circuito SPCine trabalhará com 3 filmes em cartaz e a programação dará uma atenção especial para filmes populares e infantis. A ideia é que, com o passar do tempo, o circuito ofereça cada vez mais diversidade de títulos ao público. Muitas pessoas estão indo pela primeira vez ao cinema, então nós vamos trabalhar sim com filmes mais populares, né? A gente não começa a ler com Machado de Assis, né? A gente começa a ler, às vezes, com quadrinhos, com uma literatura de ficção científica. São Paulo, que já teve como marca os cinemas de rua e viu essas salas migrarem para dentro dos grandes centros comerciais, começa a viver agora a onda dos cinemas populares. A população parece ter aprovado a ideia. Olha, essa ideia, na verdade, para mim é um grande sonho. Eu vejo que essa proposta é interessante. Eu acho que toda obra de arte tem que ter o seu viés popular, né? O cinema, ele nasceu no circo, com os irmãos Lumière, né? Então era um cinema popular e eu acho que o cinema tem que voltar às suas origens. E esse projeto, ele vem contemplar isso. A Mariana está ao vivo com a gente para falar mais sobre o circuito. Mariana, bom dia. Sobre a programação do circuito SPCine, conta pra gente como as pessoas podem ver o que está passando nessas salas e os horários das sessões. Bom dia, Camila, Jordana. Para aqueles que quiserem mais informações, a programação completa estará disponível no site www.circuitospcine.com.br. Até o momento, já foram inauguradas 10 salas de cinema e a previsão é de mais 10 até o fim do semestre. De volta para o estúdio. Obrigada, Mariana. A chamada Primavera Árabe afetou não só países e governos, como famílias e sonhos. Os sírios correspondem ao maior número de refugiados no país, com mais de 2.000 pessoas reconhecidas. Conheça na reportagem de Carolina Pineda o sírio que protegeu sua família do país natal e hoje é referência de empreendedorismo no Brasil. Desde 2011, mais de 8.000 sírios refugiaram-se para o Brasil para reconstruir suas vidas. Talal Al-Tinal e sua família são exemplos de perseverança e sucesso. Para sustentar sua família, Talal apostou em cozinhar para fora e pela internet tentou dar forma ao seu sonho. Parecia um sonho distante, mas pelo financiamento coletivo arrecadou R$72 mil, que se transformaram no Talal Culinária Síria. Uma voluntária falou para mim, Talal, essa comida é muito boa, por que você não trabalha com comida? Porque aqui no Brasil gosta de comida árabe. Então, mas para mim, eu sou engenheiro mecânico, não conheci como fazer isso. Ele falou, sem problema, pode deixar, eu vou ajudar. Por isso, ele fez para mim uma página de Facebook, Talal Culinária Síria. Depois, eu vendi comida no primeiro bazar de Ados, na Vila Madalena. Depois, eu vendi comida no Museu da Imigração.
na Moca. Depois eu comecei a trabalhar como cozinheiro. Apesar de ter chegado onde queria, Talal não quer que sua carreira se resuma apenas aos negócios culinários. Engenheiro de formação em sua cidade natal, Damasco, ele ainda sonha em retomar a sua antiga profissão. Eu estudei 5 anos para ficar engenheiro, não para trabalhar como cozinheiro. E eu gosto de trabalhar como cozinheiro, mas também preciso trabalhar como engenheiro. É com quitutes como quibe, esfirra, hummus, coalhada, shawarma e doces sírios que Talal vem ganhando espaço em sua clientela. Para os paulistanos que querem apreciar essa culinária, o restaurante Talal está localizado na Vila das Acácias e é aberto das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Eu cozinho outros pratos, como na Síria. Eu cozinho isso para o brasileiro saber outro tipo de comida síria, e não sei se ele vai gostar ou não, mas ainda tudo pronto para ele gosta tudo. Vamos agora para os destaques internacionais com a repórter Aline Oliveira. Olá, Camila. Olá, Jordana. Começando pela manchete do The New York Times, que traz uma matéria especial com entrevistas de pessoas que conviveram ou trabalharam com o pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A reportagem traz o relato de mais de 50 pessoas, em sua maioria mulheres, e revela o temperamento agressivo do candidato, bem como revelações de vestidas românticas, comentários preconceituosos sobre o sexo feminino e até o maltratamento dado aos seus funcionários. Já o The Guardian traz a revelação que o Reino Unido foi acusado de esconder dados oficiais sobre a poluição de ar na União Europeia. Segundo o jornal, os deputados conservadores britânicos foram orientados a não apoiar uma cláusula para a redução da emissão de poluentes no continente. O Clarín, aqui dos nossos irmãos, mostra que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está sendo processada pela justiça argentina por realizar a venda maciça de contratos a preços muito mais baixos do que eram vendidos no exterior. Na acusação, é mostrado contratos que eram vendidos no país a 10 pesos e em Nova York a 15. Junto com ela ainda, foram processados o ex-ministro da Economia Axel Kicillof, o ex-presidente do Banco Central Alejandro Vanoli e outros 12 ex-funcionários. E agora, para descontrair, a rede britânica BBC traz uma reportagem que mostra os 4 segredos que levaram Leicester ao título do Campeonato Inglês de Futebol. A matéria traz alguns segredos do time, como o recrutamento de bons jogadores de baixo custo e a experiência de um grande técnico. Bom, meninas, por hoje é isso. Até a próxima. Obrigada, Aline. Nós vimos a manchete da BBC que a Aline nos trouxe sobre o título do campeonato inglês vencido pelo Leicester. Vamos agora com o comentarista esportivo Lucas Valim, que falará mais sobre essa conquista. Um sonho que se tornou realidade. É dessa maneira que é possível definir a memorável campanha do Leicester City, o mais novo campeão inglês. Comandado pelo italiano Claudio Ranieri, o clube superou todas as expectativas e derrotou as equipes tradicionais, como Chelsea, Liverpool e Manchester United. Tudo isso se deve às atuações do atacante Jamie Vardy, que anotou 24 gols e terminou o campeonato como vice-artilheiro, e Mahrez, a grande estrela do time, eleito o melhor jogador da Premier League. O título do Leicester reforça que, com bom planejamento e muito esforço, é possível sonhar com títulos. O Leicester foi o sonho de quem torce pelo futebol. Obrigada, Lucas. E a seguir, a volta do vinil e sua tendência entre os jovens. Conheça também como é feita a programação dos filmes em São Paulo. Voltamos já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo.
A cidade de São Paulo não é somente a terra da garoa, não. É a terra das oportunidades, do movimento e da diversidade. Repleta de parques, museus, teatros e bares e até restaurantes. No entanto, espaços culturais e pontos turísticos como o Teatro Cultura Artística, o Auditório Simão Bolívar e o Museu do Ipiranga foram alvos de incêndios, abandonos e promessas. Vamos acompanhar o comentário de Bruna Barbosa. A diversidade de São Paulo atrai e encanta não apenas paulistanos, mas também os turistas. Porém, regiões que antes eram pontos turísticos, hoje não passam de restos de construções. A degradação de espaços culturais na cidade é mais comum do que parece. Prédios abandonados, incêndios, lixos espalhados, aglomeração de moradores de rua e a sensação de falta de segurança são características comuns que espantam não só os que vêm de fora, mas também aqueles que tinham a cidade como referência em cultura e modernidade. O Teatro Cultura Artística, um dos principais pontos turísticos da cidade, pegou fogo em 2008 e desde então é um terreno abandonado. Por enquanto, somente o painel com a obra do pintor Di Cavalcanti, a fachada do teatro, foi restaurada. Outro exemplo é o Museu do Ipiranga, que está fechado há 2 anos e meio, depois de um alerta que os forros do teto iriam desabar. Desde a interdição, não há planos definidos para a recuperação do prédio. Em 2013, um incêndio também atingiu e destruiu o Auditório Simão Bolívar, no Memorial da América Latina. Pelo menos 2 anos e 4 meses depois, ele está praticamente pronto em sua estrutura. Mas ainda falta muito, não é, Camila? Uma pena. Infelizmente, Bruna. Obrigada. E por falar em espaços culturais da cidade, o Parque Ibirapuera, muito conhecido por sua área verde, também tem muita arte. É lá que há 9 anos ocorre a Feira Internacional de Arte de São Paulo, um dos mais importantes eventos do mercado global. O MAC Notícias esteve presente na edição deste ano com a matéria de Aline Oliveira. Para você, o que é arte? Será que é somente aquilo que vemos nas telonas dos pintores renomados tipo Van Gogh? Ou aquele monumento que tem lá no Parque do Ibirapuera, o Empurra-Purra, lembra dele? A arte pode ser expressada de diversas formas. Para mim, a arte é poder brincar justamente com essa frase. O que é arte? Uma célula feita com papelão pode ser arte? E várias lâmpadas de LED dentro de uma caixa, isso também é arte? Para os artistas contemporâneos, qualquer coisa pode ser arte, até mesmo essa reportagem. É como uma desconstrução no modo de fazer jornalismo. Que confusão, não? Visando esclarecer todas essas perguntas e neuroses, vários artistas e galerias de arte se reuniram entre os dias 6 e 10 de abril, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, para mostrar o que vem da arte. A 12ª edição da SP Arte reuniu entre galerias brasileiras e estrangeiras o melhor do que está por vir da arte contemporânea do presente e dos próximos anos. Com pouco mais de 140 expositores e uma movimentação de 27 mil pessoas, acima de tudo, a feira é uma grande vitrine de demonstração de negócios no mundo da arte. Este ano, estima-se que a feira movimentou cerca de 180 milhões de reais em vendas de obras. Isso representa uma queda de cerca de 28% em relação a 2015, quando a feira teve uma movimentação estimada de 250 milhões de reais. Para Andrea Heder, proprietária da galeria Andrea Heder Arte Contemporânea, a importância da feira vai muito além de reunir artistas num só lugar. E o movimento da arte contemporânea, com essa difusão e com esse reconhecimento até de uma categoria de pessoas que ainda não estavam muito acostumadas com a arte contemporânea, que hoje em dia vem de crianças, adolescentes, essa geração toda nova, principalmente que incorporou muito o trabalho da arte contemporânea, ela passou a requerer esses locais onde ela pudesse ter uma visão do cenário como um todo. Nos 3 andares da feira, as galerias mostravam o que tinham de melhor e quais eram as tendências para o futuro, passando desde as artes plásticas, pintura, fotografia, ilustradores e publicações impressas. Mas não é só pessoas com experiência que tiveram espaço. Quer ver? Tá vendo essa cadeira aí? Ela foi feita pelo Jorge, esse jovem que acaba de sair da faculdade e está aqui demonstrando sua primeira obra de arte. Feita de material reciclável a partir de MDF, ele conseguiu transformar o seu projeto de trabalho de conclusão de curso num trabalho premiado e veio parar aqui, na SP Arte. O grande diferencial deste ano foi o espaço totalmente dedicado ao design, focado no mobiliário, iluminação e antiguidades. Para os organizadores, essa novidade serviu para aproximar os dois setores e dar espaço para a vertente mais atual do ramo. Graça Bueno, designer e dona da galeria Passado Composto Século XX, diz que a SP Arte tem a ganhar muito incorporando o design na composição da feira. Para o design nacional é muito importante, porque ele já é reconhecido internacionalmente,
estando presente nessas feiras e em galerias internacionais, e então já estava na hora. Depois de toda essa reflexão, o que esperar para o futuro da arte e do design, então? Talvez qualquer um possa fazer arte mesmo. Por que não? Basta acreditar. Agora vocês me dão licença que eu vou ali fazer a minha arte, que é fotografar esse parque lindo aqui. Quantos objetos antigos você tem em casa? Desses, quais você ainda acha que pode usar ou negociar? O vinil já tem décadas de história no Brasil e ainda assim não ficou para trás. Na reportagem de Lucas Valim, uma loja de discos provou quanto essa relíquia ainda vale. Máquinas de escrever, câmeras, filmadoras e telefones antigos, Game Boy, VHS, fax. Esses são alguns aparelhos que foram esquecidos ao longo do tempo. Poderia também ser os casos dos discos de vinil, mas a verdade é que em pleno 2016 o vinil está na moda. Vendedor há mais de 30 anos na Baratos e Afins, loja localizada na Galeria do Rock, Luiz Calanca atribui a queda nas vendas do CD para justificar a ascensão dos discos de vinil. Depois que o CD perdeu o glamour, né, vamos dizer assim, porque eu não acredito na volta do vinil, eu acredito que teve a morte do CD, né, que está ainda agonizando, e não morreu ainda, mas ele já não vende mais como vendeu no começo. Então hoje o mercado está bem dividido, eu diria até que está vendendo mais vinil que CD, acho que está tipo um 65%, quase 70% já é nosso faturamento maior aqui, é por venda de vinil, não de CD. Luiz também notou a presença de mais jovens em sua loja e destacou a qualidade sonora do vinil. A garotada se interessa sim em comprar os discos clássicos. Em geral a gente vende mesmo, nosso maior consumidor é o cara de meia idade. Porque quando ele chega já numa idade meio avançada, que ele tem filhos, netos, tem que pagar a escola do garoto, tudo, ele começa a cuidar do orçamento dele em casa, né? Diz que é uma coisa supérflua, quem compra, quem tem dinheiro sobrando só, não é uma coisa assim, né, que você deixa de comer para comprar um disco. Aí também, até existe esses malucos, eu sei, mas é uma minoria, né? Não é o que sustenta a nossa loja. O disco do vinil ainda é o grande barato, assim, e todo colecionador ainda gosta. Eu sinto isso. Para mim, particularmente, eu gosto mais do som do vinil. Acho ele mais cheio, mais aveludado, mais... Você sente a vibração mesmo dele bater no peito, suar no sapato, sabe, na cabeça. Roland Rabeixe, que iniciou sua vasta coleção desde 2007, destacou, além da qualidade sonora, o aspecto visual do vinil. Aquele som da agulha riscando já é uma coisa bem interessante, já me chama a atenção. Então, acho que traz algo a mais para a LP. E eu gosto muito também da questão visual, da questão também do tato. De você pegar o LP, você limpar o LP, a capa, o encarte. Então tem muitas coisas bem interessantes que um LP pode oferecer que ficam muito melhores do que um CD. Eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho muita coisa dos anos 80 também. E você tem que ir caçando para achar na melhor qualidade possível o disco, sem risco, com a capa em boa conservação. Por exemplo, Prince, que morreu agora, né? E daí esse é um disco bem difícil de achar, principalmente bem conservado, que é o Purple Rain, que é um dos melhores discos que tem. Justamente na parte visual que a gravadora Imaginária Beats, composta por artistas independentes localizada em Campinas, realiza suas produções. Júlio Steca, mais conhecido como Sam, seu nome artístico, é responsável pelo design dos discos que são produzidos pela Imaginária Beats. A gente gosta de vinil, de fita cassete, dessa coisa física, do encarte, sabe, da arte, que extrapola e complementa a música. É pegar, né, e assim, poxa, ficar vendo, a textura, é uma coisa que nos agrada e a gente gostaria que... A gente sabe que tem muita gente que gosta disso também, e por isso a gente tem feito em cassete e em vinil também. No caso, a gente faz isso pensando que a gente vai conseguir conquistar mais pessoas.
A gente gostaria que não fosse só colecionadores de disco. A gente gostaria de, tipo, da pessoa que está vindo agora da geração MP3, do iPod, que ele conhecesse e participasse também dessa questão dos novos materiais, dos novos caminhos, enfim, visões diferentes. E o Mac Notícias chega ao fim. Um bom dia! Bom dia e até a próxima edição.